Quero saudar os nossos internautas, onde estiverem a assistir a este nossos vídeos, como sempre. Estou aqui para partilhar a palavra de Deus. E o nosso tema, especialmente para hoje, ela vai se dedicar aos falsos profetas. Portanto, o subtítulo, os falsos profetas. Este é o tema que vamos tratar. No livro de 1 de João, capítulo 4, 1 até 6, que o meu Deus de Abraão, Isaque e Jacó vos dê graça nesta mensagem. Os falsos profetas. Passamos a ler. Amados, não creia em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. 4 filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, pois, ou melhor, do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Família, nós estamos aqui para partilhar a palavra de Deus neste livro de João, de 1 de João, na verdade, e o propósito principal de João escrever esta carta foi duplo: expor e rebater os erros doutrinários e éticos dos falsos mestres, exortar seus filhos na fé a manter uma vida de santa comunhão com Deus, na verdade e na justiça, cheio de alegria. Portanto, esse é o propósito deste livro. E este grande propósito tem sido o nosso propósito ainda hoje. Fazer com que as pessoas, na verdade, não sigam falsos ensinamentos, não se enrolam em falsos ensinamentos. No tempo de João, houveram pessoas que também ensinavam uma mensagem contrária à santa doutrina de Deus. E esta é a situação realmente que tem acontecido nos nossos dias. Pessoas que aparecem, até uma parte no livro de Judas, ele falou um pouco desses tipo de mestres, que chamou Judas de nuvens sem água. Então, o apóstolo João exorta os seus seguidores, ou melhor, a igreja de então, a não crer em todos os espíritos, mas provar se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas que se têm levantado no mundo. Falsos profetas. Família, nós temos tantos homens que falam agora em seus próprios nomes, até podem algumas vezes mencionar o nome de certos mestres que a Bíblia não nos recomenda. E estes homens, na verdade, falam usando o outro espírito, não o Espírito da verdade, não o Espírito da verdade com letra maiúscula aqui, que é o Espírito de Deus. Nisto conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que concorda que Cristo nasceu de uma mulher, que concorda na encarnação do Senhor, vem de Deus. O Espírito da verdade concorda com a encarnação do Senhor Jesus.
Jesus encarnou-se na barriga de Maria e veio ao mundo através do nascimento de uma mulher. Realmente concorda com isso? Se aparece alguém que diz que não, Deus nunca nasceu, Jesus nunca nasceu, é espírito, ele nunca nasceu. Não pode nascer porque ele, como Deus, não pode ser carne. Esse espírito é falso. Existem vários tipos de ensino que se opõem ao ensino doutrinário correto. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual ouvistes que há de vir, e és que está já no mundo. Todo espírito que não confessa, não é que Cristo veio na carne. Era um tipo de falso ensino que João estava atacando e ensinava os seus discípulos também a se opor a este ensinamento que não defendia a encarnação de Jesus Cristo. Então, esse ensinamento também afastava as pessoas da uma relação, uma comunhão santa com Deus. Então, aqui ele dirige-se aos seus filhos, pode ser filhos da fé aqui também, dirige-se aos seus filhos, que sois de Deus, e já os tendo vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Estava a dizer que, olha, esses mestres que estão ensinando coisas do mundo, eles não são tão maior do que aquele que está em vocês, do que o Espírito da verdade que está em vocês, do que a verdade que está em vocês. Esses mestres que estão aqui ensinando alguma coisa por aí, eles não são tão fortes. Vocês venceram o mundo, eles são do mundo. Então, vocês sois de Deus e já os tendo vencido, porque maior é o que está em vós. Só pelo fato destes filhos de João, ou discípulos de João, terem aceito o Evangelho de Cristo, receber Deus dentro de si, já diz a Bíblia afirmativamente, tendo-os vencido, ou seja, já têm a vitória, já alcançaram a vitória. Receber Deus de verdade, Cristo que vem em carne, Cristo que vem em carne, encarnou-se e se foi crucificado, morreu e ressuscitou por nós. Este aqui, quando nós aceitamos Deus através de Cristo, já temos vencido. Aqui João mostra que a vitória consiste em termos Deus. Quem tem Deus, ou quem tem o Filho de Deus, já venceu. Tem a vitória. Consiste nisso. É por isso que o Evangelho é pregado para aqueles que não têm, porque quem tem Deus, não é só de Deus e já os tendes vencido. Quem tem Deus já venceu, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é aquele que está dentro do crente. Todo o verdadeiro crente recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Ele tem entronizado lá Cristo. E quem tem Cristo tem Deus. Quem tem Deus tem Cristo. E realmente aqui aqueles são do mundo. Por isso falam do mundo. E o mundo os ouve. Quer dizer, as filosofias, as doutrinas que esses homens vão trazer, esses falsos mestres vão trazer, é do mundo. Então o mundo os ouve. Há uma coisa que acontece realmente. Os falsos profetas, os falsos mestres, eles têm um pouco da palavra. E eles dão um pouco da palavra às pessoas. E as pessoas são convencidas que eles são grandes homens de Deus. Mas, na verdade, quando avaliamos as suas doutrinas, há muita gente que me fala nesses dias, eu gosto de estar na igreja onde o pastor está. O que eu não gosto é das doutrinas, essas coisas de doutrina eu não gosto. Eu gosto das revelações. As revelações sem as doutrinas, elas podem ser fáceis. As doutrinas, então, averiguam ou vai buscar, as doutrinas de Deus vão buscando a verdade ou expor a palavra de uma forma verdadeira, sem erros doutrinários. Porque os erros doutrinários levam as pessoas ao mundanismo, levam as pessoas ao mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Então, eles são do mundo, falam do mundo. O mundo pode escutar. O mundo pode escutar alguém que defende, por exemplo, casamento
de duas pessoas do mesmo sexo. Isso é mundano. Eles ouvem o mundo. Então pode também o mundo ouvir alguém que fala de que você não tem problema de santificar. Essa coisa de santidade, você é humano, você está aqui na terra, você não pode se santificar. Isso é impossível, só Deus é santo, você é uma pessoa normal. Então vive, come, bebe e descansa. Então realmente voltamos a entender que realmente eles são do mundo, fala do mundo para que o mundo escute. Há muitas pessoas que agora saem pregando o evangelho mundano para que o mundo lhes ouça, para o mundo lhes acolhe, até dão valores monetários avultados a essas pessoas. É porque me ajudaram, eles são mais que terapêuticos, são fortes. Então realmente, mas o evangelho de Cristo é uma coisa totalmente diferente. Número 6 diz, nós somos de Deus, aquele que conhece Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. E aquele que é de Deus nos conhece e aquele que, vamos lá repetir, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. E tem que ser assim. Às vezes nós entramos em disputa com as pessoas que aparentemente são de Deus, mas não são de Deus. Começam a discutir, começam a questionar as verdades pentecostais bíblicas que nós estamos a colocar, começam a questionar, mas é verdade, Deus diz para não pecar. Não, afinal pecar é o quê? E começam a colocar questionamento para nos achar em falta. Então João, para evitar contenda, discussões vãs, então diz que, olha, nós somos de Deus, estava a dar a certeza aos seus discípulos que nós somos de Deus. Aqueles que são de Deus nos conhecem e ouvem aquilo que nós falamos, não é? Eles não vêm para discutir conosco, vêm para aceitar a verdade e seguir a verdade. Então nós somos de Deus. Então, eles são do mundo e o mundo nos ouve, mas aquele que ouve a Deus, nos ouve a nós. Não? E aquele que não é de Deus, então não pode nos ouvir. Nisso conhecemos o Espírito da verdade, o Espírito coopera, o Espírito de erro coopera naqueles que não podem nos ouvir e o Espírito da verdade coopera naqueles que podem nos ouvir. Realmente haveria isto, mesmo naquele tempo de João havia isto, esta divisão, pessoas que têm Deus, mas aparentemente, mas eles não creem em Deus. Na verdade, o Judas falou dessas pessoas, são pessoas incrédulos, estão dentro do povo que crê, mas eles não acreditam em tudo que a Bíblia revela. Então João estava a dizer, não se preocupa com esse tipo de pessoa, nós temos o Espírito de Deus, nós temos Deus, então aquele que é de Deus pode nos ouvir, mas aquele que não é de Deus não nos conhece e não pode nos ouvir também. Nisto, já nesta vertente de termos pessoas que não podem nos ouvir porque não têm o Espírito de Deus, conhecemos o que é o Espírito da verdade e o Espírito da falsidade. Então, chamar a atenção aos irmãos que estamos a caminhar no tempo trabalhoso, o tempo em que há muitos que saíram em nome de Deus, mas não são de Deus. Então, pelas suas doutrinas, como diz a Bíblia nos Evangelhos, pelos frutos conhecereis a árvore, pela sua doutrina, por uma pessoa que aparece com uma doutrina anticristã, antibíblica, por exemplo, de procriação ou uma outra coisa que vai inventando a doutrina de Deus, então nós ouviremos essa pessoa e saberemos que o espírito que atua nessa pessoa é falso espírito, é um falso mestre, porque a doutrina, e é aqui na doutrina que nós nos divergimos com aqueles que são e não são. É nas doutrinas que nós sabemos que estes são, estes não são. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó abençoa rica e poderosamente aquele que estamos no tempo em que os falsos profetas saíram por aí. Eles às vezes trazem uma doutrina aparentemente cristã, mas quando nós queremos apurar essa doutrina, vamos entender que essa doutrina é falsa. Há vários, eu não vou aqui alinhar ou mencionar essas doutrinas, são várias doutrinas, mas aquela em que trazia esta disputa no tempo de João era aquela que se opunha à doutrina da encarnação de Cristo, ou melhor,
os mestres dessa doutrina vinham se opor. Não, Cristo não pode vir na carne, não pode se manifestar na carne. Há muitas pessoas que creram nessa doutrina. Essa doutrina até agora estão a ser divulgada em muitas partes do mundo, na América do Norte, na América do Sul, em muitos na Ásia, na Europa, em muitas doutrinas são difundidas. Eles vão à Bíblia para retirar esses versículos do seu contexto e vão desenvolver para defender as suas falsidades. Então, realmente, João está a dizer, aquele que é de Deus vai nos ouvir. Quer dizer, nós não estamos a disputar o auditório, quem nos ouve, quem não nos ouve, nós estamos simplesmente a falar a verdade. Quem é de Deus, em outras palavras, quem tem o Espírito de Deus dentro de si, vai entender que a palavra, vai censurar a palavra, examinar, e vai saber que não, essa é a palavra de Deus. Esta palavra concorda com toda a doutrina de Deus e essas pessoas vão nos aceitar. Mas aqueles que não são de Deus, mesmo que nós implorássemos, essas pessoas já têm um veneno satânico, já têm uma mensagem para difundir, uma falsa mensagem para difundir, sempre vão dizer, não, irmão, isso está errado, não é verdade. Então esse grupo de pessoas, não precisamos de perseguir, ir atrás dessas pessoas para mendigar o quê? Nós somos de Deus, sabemos que o Espírito de Deus está em nós e sabemos que a palavra que nós difundimos vem de Deus. Então aqueles que são de Deus vão alinhar, vão entrar no caminho e vão pegar a palavra que nós pregamos e vão meditar e vão crescer e vão ganhando consistência e o crescimento segundo a vontade de Deus. Que meu Deus, de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. É esta palavra que eu vim trazer aos ouvintes para entender que estamos caminhando num tempo em que as falsas doutrinas estão a desfilar no mesmo local onde a verdade também é ministrada. Eu digo no mesmo local, porque é muito difícil nós censurarmos quem entra na igreja, quem deve entrar, quem não deve entrar. Na igreja entram todas as pessoas, mas depois Jesus mostrou nos evangelhos a doutrina dos ceferos, né? Que eles recolhem tudo, depois vão tirar o essencial. Os pescadores vão com a rede, apanham tudo, depois tiram um bom peixe e deitam fora aquilo que não serve. Também nesses dias está a acontecer isso. Aqueles que são de Deus vão se evidenciar pelas verdades doutrinárias, aqueles que não são também vão se evidenciar pelos frutos, conhecereis as árvores. Então nós sabemos que pelo fruto da verdade, uma pessoa que está na boa verdade, que é em Cristo, então dá bons frutos. O falso dá falsos frutos. Não saem laranjas numa limoeira. Então, na verdade, pelos frutos nós conheceremos. Que meu Deus vos abençoe rica e poderosamente. Continua, irmãos, estão firmes na palavra, não se deixam enganar. Nós estamos num tempo difícil, mas Cristo ainda existe, Cristo ainda opera milagre, Cristo ainda faz proezas. Nós estamos neste mundo, sabemos que Cristo advertiu muitos seus discípulos acerca do mundo, da vida mundana e do caminho estreito e largo, e a mostrou dos alicerces, sempre que isto foi a mostrar que o falso e o verdadeiro vão caminhar sempre juntos, mas nós temos que nos manter no verdadeiro. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Pelo facto de existir falsos ensinamentos, não quer dizer que a igreja acabou. E este é o pensamento que as pessoas têm. A igreja acabou, já está mal, a igreja está mal. Não, a igreja existe, vai se manter até o arrebatamento. Então que Deus dê graça onde estiver a escutar, dê graça, a igreja existe, a igreja não acabou, a igreja não caiu. Vão cair os falsos profetas, vão terminar os falsos profetas, mas a igreja vai manter-se forte e firme. Que meu Deus, de Abraão, Isaac e Jacó, vos conceda graça e misericórdia em tudo, em nome de Jesus. Amém.